Fala pessoal, estamos começando mais um Direto da Gazeta aqui no estúdio da TV GMG. Você pode estar estranhando um pouquinho, né? Mas estamos sem o Bruno Hoffman, ele está aproveitando suas férias, mas eu estou aqui, sou Monize Souza e ao meu lado estou com o Lucas Souza, que irá participar dessa entrevista comigo. Olá a todos, para quem não me conhece, sou o Lucas Souza e é um prazer poder voltar a essa bancada. Maravilha. Hoje também recebemos pela segunda vez o paulistano Caio Nog, que é um dos principais nomes do rap nacional e que iniciou sua carreira no grupo Costa Gold. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí, licença para chegar mais uma vez e vamos que vamos. Da hora. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu novo álbum, né, que é Quando os Caminhos se Confundem. E eu queria que você já começasse contando como que foi essa criação do novo álbum, como que são as expectativas aí. Pode crer. Pô, foi um álbum... a gente não esperava terminar ele tão rápido. Acabou acontecendo de forma natural. E é um álbum que ele relata muito da superação que eu passei nesses últimos 6 meses, aí 8 meses que ele foi feito. E tem muito a ver também com o último álbum, né? Então, o último álbum, na verdade, foi mais que um descarrego. É um acúmulo de faixas, né? O meu último álbum que eu tive durante anos aí, enquanto eu tava com Costa Gold, no término do Costa Gold. E aí eu meio que precisava dar essa descarregada. Então o meu último álbum é mais uma mixtape mesmo. São 17 faixas. Tiveram muitas que a gente também limou. Mas depois que eu digeri, que eu lancei esse álbum, que eu vi ele, né, concretizado na rua, eu senti a necessidade de falar sobre o que eu estava passando, das vivências que eu tive, da minha conclusão mesmo desse momento. Então esse álbum, na verdade, ele é uma superação minha. E eu acredito que muita gente vai se identificar também, porque é sobre vida, né? Então é mais ou menos isso. Perfeito. Maravilha. O título, né, do disco, ele traz meio que uma metáfora ali, né, sobre incertezas, recomeços também. Você já comentou um pouquinho que ele é um descarrego, né? Uhum. Em que momento que você percebeu que esses caminhos, eles se confundiram, né, digamos assim, e como que você retornou para a sua direção para fazer a finalização, né, do álbum? Sim. Tipo assim, esse álbum, ele vai acabar saindo, ele acabou saindo, né, saiu semana passada, mas num período menor do que um ano, né, que o último saiu. Então foi uma parada muito necessária para mim, porque esse título, na verdade, ele representa uma parada cíclica na nossa vida, né, porque a vida ela é feita disso, né, de conclusão de ciclo, e quando a gente se perde, precisa tomar decisões, a gente realmente está confuso sobre o que está acontecendo e a gente precisa voltar ao início, né? É uma afirmação famosa essa, né? Quando a gente está confuso, a gente precisa voltar às nossas origens, às nossas raízes. Então esse disco é mais ou menos isso, é a conclusão de eu voltando mesmo para minha vontade de fazer rap, para os princípios, para o que eu quero passar com as minhas letras, né? Então ele, na verdade, ele vem um disco bem mais maduro, acredito eu. O outro, ele tinha um pé já nisso, né? Em várias faixas. Mas eu acredito que ele tinha muita coisa ali que foi feita no embalo. Muita música com colaborações que eu tinha guardado e eu precisava soltar para eu justamente entender que caminho que eu queria seguir, o que eu queria, né, fazer daqui para frente. Então, na verdade, ele serve para todo mundo que está num momento confuso, num momento de questionamento interno. Uhum. E acredito que tem bastante conclusão ali que vai servir para muita gente que está nesses momentos, assim. Então, é mais ou menos isso. É quando a gente está perdido, quando a gente está meio sem saber como seguir, o que a gente tem que fazer, né? Parar, respirar, voltar para o início, analisar, ver o que é certo e errado no nosso subconsciente, nos nossos conceitos, né? Então, é isso. É uma parada muito... Tipo, eu tô muito tranquilo com esse álbum porque é o que eu tenho certo dentro de mim, assim, eu consigo colocar pra fora, sabe? Então, é isso. Beleza. Não sei se fez sentido, acho fez, que... sim, com certeza. O seu novo álbum, ele é a porta de entrada para uma nova fase na sua carreira, que você, como você disse, representa uma maturidade musical. Eu queria saber quais foram as suas bases para você poder ter tido esse ponto de virada na sua carreira. Olha... Minhas bases... Desde o início... Sim. Eu acho que eu passei por várias fases e vou continuar passando, mas... Foi basicamente eu falar, né, o que eu estaria gostando de ouvir nesse momento, né? O que eu estava precisando ouvir. Eu falo isso numa das letras, né? Eu falo, ultimamente os sons que eu tenho feito são para mim mesmo, né? Eu falo isso.
Então, é mais ou menos que eu conversando comigo mesmo, mas acredito que essa conversa é para todo mundo que eu ouvi. Então, a base, na verdade, foi eu me inspirar no tipo de rap que eu tava precisando ouvir agora, né? Tem vários aí, de várias referências minhas aí, mas tiveram várias referências nesse álbum também. Sim. Mas a base é mais ou menos uma afirmação sólida, né? A base desse álbum é eu praticamente buscar a resposta que eu precisava ouvir mesmo. Perfeito. Então é eu meio que respondendo a essas dúvidas para mim mesmo. Então é isso, na verdade. Veio do interior mesmo, Veio do coração, isso. né? Você comentou também sobre voltar às raízes, né? E esse é um trabalho que você disse que você se sentiu muito livre para poder criar também. Sim. O que mudou durante o processo criativo, né, em comparação ao outro álbum e a outras músicas mesmo, assim? Sei, eu acho que nesse eu tava bem confortável do que eu queria entregar, sabe? Saiu de forma natural. Tanto que quando eu comecei, as primeiras músicas que eu gravei dele, eu não tava pensando em conceito, eu não tava pensando no que era, elas foram vomitadas, assim, Sim. tá ligado? As 3 primeiras faixas, até eu decidir fazer um projeto, elas saíram meio que na mesma linha, com o mesmo propósito e se completando. Então, meio que já tinha muito claro ali e eu estava muito confortável também no que eu precisava falar. Eu não estava com dúvida, como eu tive em vários pontos da minha carreira de, pô, eu quero fazer uma música mais nessa pegada, entendeu? Eu quero fazer um bagulho... Eu tava zero, né, nesse álbum, no processo dele, zero preocupação de fazer um hit, de fazer uma parada similar a uma parada que a galera tá ouvindo no momento. Só se expressar, né? Exatamente. Eu acho que é um álbum que a longo prazo ele vai fazer muito sentido, assim. Então é um álbum que eu fiz para eternizar mesmo, não para alcançar números no momento. Isso aí é consequência, ou enfim, não é uma parada que eu tava preocupado produzindo ele, sabe? Então... Sim. E essa aqui é a segunda vez que o Nog tá aqui com a gente, né? E na sua última entrevista aqui, que foi inclusive com o Bruno, você comentou também sobre o seu objetivo de mostrar a sua versatilidade, né? Foi uma das palavras que você usou. Você acredita que esse disco ele é um início disso? Ele é uma consequência dessa versatilidade? A versatilidade eu acho que está muito presente no último álbum, né? No Eu Mesmo e Nog. Esse é o conceito principal dele. E nesse você já vê uma linha, né? Você vê uma característica muito clara em mim e eu fiquei muito confortável com isso. Tipo assim, esse é o Nog que eu tô confortável de apresentar pro público agora. Então, eu acho que ele tem uma cara, esse álbum. Eu acho que a versatilidade não é muito o ponto principal dele, né? Tem flow, tem diferentes tipos de batida, mas você vê que todas elas se interligam. Você vê que faz parte de um mesmo projeto, que tem a mesma intuição, a mesma intenção. Então... é isso. Eu acho que a versatilidade é o do anterior, que é uma parada muito de mim já. E que faz sentido porque foi um acúmulo de faixas de vários momentos. Então, tem feats de segmentos diferentes. Tem do funk, tem até eu no eletrônico, tem muita parada. E tudo rap, né? Mas assim, tem muita parada... Aborda outros gêneros também. Tem um trap, tem um boom bap mais raiz, tem um boom bap mais ideia. Aquilo de verdade, é mais uma mixtape mesmo. Entendi. Agora esse... eu acho que tem uma linha, um começo, meio e fim, um conceito bem amarradinho e é uma obra que você ouve do começo ao fim, ela faz muito sentido. Então, e é algo que você diz que tem mais a sua cara, digamos assim. Totalmente. Ele mostra o meu amadurecimento e o propósito que eu quero seguir mesmo com o rap, assim, acho que... Perfeito. E o outro foi necessário para ele chegar, né? Não tinha como esse aqui sair sem o outro estar na rua. Eu acho que ia estar numa dúvida até agora, eterna. Então... faz parte do processo ali criativo também. Né? Esses dias eu vi o Russ, que é um rapper americano que eu sigo, né? Eu acho muito interessante algumas coisas que ele aborda, uns assuntos, uns temas que ele traz. Ele conversa muito com o público, né? E uma parada que eu concordo muito que ele fala ele fala pra gente, artista, né? Não se preocupar tanto em esconder o processo, em estar sempre buscando o perfeito, assim. A gente tem que estar aberto a mostrar o nosso processo de evolução também. Então, você sendo artista, você... não quero soltar essa música, eu gosto muito dela, mas eu tenho medo de como a galera vai achar, ou não tenho muita certeza. E nessas que artistas passam anos sem lançar, anos sem fazer as coisas, eu acho que você abrir isso pro público é bonito. Isso aí tem um significado muito grande. E não diminui também o projeto que você estava se encontrando do projeto. Às vezes você não controla isso, né? A arte é isso, é você abrir a sua vida de uma forma sem se preocupar muito no retorno. Você tá vivendo, né? A arte é a vida é a arte. Então, eu acho que
esses 2 projetos, o Eu Mesmo e Nog, que é o meu primeiro álbum, né, / mixtape aí, com Quando os Caminhos Confundem, eles são totalmente dependentes do outro, assim. Então... Entendi. Para falar especificamente sobre a música Como Você Consegue, eu queria pegar 2 trechos aqui para poder fazer uma pergunta para você. Boa. Abre aspas aqui. Bota o sentimento ou escreva o som do momento. Eu penso, esses moleque vai ser o que quando crescer? Não posso focar só no rap para vender. Fecha aspas. Dito isso, eu queria perguntar para você, qual que é a responsabilidade do artista com as músicas que ele cria? Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei agora, né? Mas a responsabilidade é grande. Existe a preocupação, ele tem que ter, totalmente. Mas é aquilo, né? Eu acho que eu, pelo menos na minha carreira inteira, eu optei por ser verdadeiro antes de tudo, né? Então eu segui muito essa intuição de que eu tenho vontade de me expressar dessa forma, né? Dentre as minhas referências, ou o momento que eu estou vivendo, ou as vivências que eu tive, eu acho que você expressar a realidade e acreditar que aquilo... Primeiro você tem que acreditar na sua arte. E a forma como isso vai impactar nas pessoas, se está te impactando de forma positiva, você mesmo, a sua arte, então eu acho que ela tem o poder de fazer isso com outras pessoas. E você também não... Você não tem o controle de como isso também vai pesar em quem está ouvindo. Pro público, né? Então eu acho que a arte está aí para ela ser interpretada, né? Existem diferentes tipos de rap, né? Artes. Eu acho que a responsabilidade é grande, mas a gente não pode ir muito a fundo nesse tema, a gente artista. Senão não solta nada. Senão não solta nada, e também eu acho que você acaba carregando um peso que isso te impede de seguir, né? Entendi. Então a responsabilidade é grande, você tem que ter... Eu, hoje em dia, tomo muito mais cuidado, já errei muito, assim, né? Se eu pudesse voltar atrás e revisar algumas letras, teria feito isso, obviamente, mas eu vejo mais beleza nisso, nesse erro, que é justamente o que eu tinha falado, do que essa preocupação de sempre querer, né, tá falando a frase certa, porque o mundo é uma metamorfose louca, né? Então, sim, às vezes, você está acreditando 100% na parada e amanhã pode ser diferente. E o erro, ele faz parte um pouco da evolução Total. Também, acho que do ser humano e do artista em si. Os fãs que me acompanham, né? Os ouvintes que me acompanham desde o começo e estão observando essa evolução, eu vejo muito comentário positivo nesse aspecto. Eles falam, nossa, tem muita gente falando assim, comentando, né? Pô, eu admiro muito sua evolução, porque eu estou evoluindo junto com você. Sim. Eu acho que construir isso, essa solidez na fã base sua, assim, deles estarem te acompanhando e observando a sua evolução, vendo como você pensava, como você se expressava, e hoje em dia de tal forma, agora, isso indaga as pessoas a começarem a pensar e falar, pô, por que ele mudou? Por que ele está se expressando dessa forma agora, né? Por que ele evoluiu? Por que o papo dele é outro agora? Então as pessoas começam a buscar esse porquê e começam a entender o porquê que você evoluiu, e isso passa a gerar evolução neles também, né? Então, sim. Acho que você poder também mostrar que você está crescendo junto com a pessoa ali, acho que faz parte também da carreira de qualquer artista, né? Um laço bonito que você cria com os fãs. Eu já fiquei, nossa, muito dentro de casa pensando, puta, né? Será que eu vacilei nisso? Será que... E o segredo é desprender. Porque na hora que você fez, você acreditou e você fez de coração aberto. Eu nunca soltei uma parada na maldade, tipo assim, não. Né? Com certeza não. Então, eu acho que é de se desprender um pouco disso, acreditar no melhor que você entregou ali no momento, virar a página e não parar de fazer. É isso. Enquanto eu não sentir que eu tenho que parar, e não é agora, eu vou continuar fazendo a minha parada da melhor forma que eu posso. E é isso. Perfeito. Aproveitando para falar sobre a música Sinopse, que contou com a participação do Djonga, eu queria saber de você, o que representa para você ter um artista como o Djonga no seu álbum e por que o Djonga? Pô, acho que essa é uma pergunta que ela já se responde sozinha, né? É o Djonga, é apenas o Djonga. Eu acho que na verdade, para mim é uma honra, né? Poder estar nessa fase da minha carreira, passar tudo que eu passei e ter essa conexão com esse fenômeno do rap aí. O cara é sinistro, ele tem uma carreira maravilhosa, se você observar do começo da carreira dele até agora, o que ele fez, a representatividade dele, e ele somar, isso diz muito sobre a minha caminhada e sobre a dele. Então isso me dá uma força também para eu continuar, para eu seguir. Eu acredito que ele estendeu a mão para mim num momento crucial, que eu estava precisando realmente dessa força. E a música ficou muito boa também, né? Ele ouviu o álbum inteiro, ele gostou, ele entendeu a mensagem, ele viu que ele podia somar da melhor forma. Então foi... para mim, acho que
com certeza agrega demais, acho que pro rap agrega demais também. Isso significa muita coisa para quem viu essa união acontecendo. Sim. Então, isso só dos nossos nomes estarem juntos num projeto, isso mostra muita coisa pro público, né? É muito bacana. E além do Djonga, você também trouxe outras colaborações, né? Tem Salvador da Rima, que também é um nome muito forte. Eu queria saber como que foi esse processo de escolha das colaborações, se foi uma coisa mais natural, se é uma coisa que veio deles também, ou se partiu mais de você. Como eu falei, esse álbum foi muito natural, né? Então, as participações também tiveram que ser naturais. Eu tava preparado para soltar um projeto que se não tivesse participação nenhuma não ia ter, entendeu? Tipo assim, ia ser um álbum solo inteiro. Então, as pessoas que apareceram foram natural, assim. Foi uma troca de ideia, eu senti que eu tinha que convidar. Sim. E também só convidei para esse álbum artistas que faziam total sentido nas faixas. E eu acho que elas acabaram ornando de uma forma natural mesmo, porque se você parar para analisar, né? Cada participação do álbum, você vê fases diferentes e artistas diferentes que se complementam também. Então você pega o Franco Dessert, por exemplo, é um artista emergente, um cara do trap, com um público novo, com uma estética nova, né? Um cara que tá vindo 100% a milhão aí. E um dos caras mais talentosos que eu já vi, uma musicalidade sinistra, canta demais, sinistro, do Nordeste, moleque sinistro. Então ele já ocupa esse espaço. Com outra cultura também, né? Sim, total. Ele já ocupa esse espaço. Aí você pega o Djonga, que é um cara que já tá... se eu não me engano, ele entrou um pouco depois aí do Costa Gold na cena, mas já tá um tempo na caminhada, já concluiu muita coisa, tem uma representatividade forte pra caralho. Muito consolidado, né? Consolidado, então tem uma voz forte, então ele já ocupa esse lugar do rap, né? Então uma voz forte, uma representatividade forte no rap, no movimento, então já vai ocupar outro espaço. Salvador da Rima, atrelado com o funk desde o começo também, das batalhas, sinistro. Ele tem muito essa visão da periferia, da quebrada aqui de São Paulo. Muita visão paulistana mesmo da parada, da quebrada. Já ocupa outro espaço, é outro nicho, né? É um cara que tem uma caminhada nas batalhas, tem um feito. Também teve uma conexão comigo no começo da caminhada dele. A primeira música dele que estourou, Vergonha Pra Mídia, foi comigo também. Então já ocupa outro espaço. Dudu, também do Espírito Santo. Das batalhas, um artista totalmente do freestyle, mais do lado trap, também melódico, grava de freestyle, é um cara genial. Já ocupa outro público, outra parada mais do trap mesmo, né? E tem os gringos que participaram também, que já ocupa, aí já, né, cada um de um país, um dos Estados Unidos, outro do Uruguai. Então, foi de forma natural, não tive nenhuma prévia, insistência, né? não, foi uma parada que eu senti de peito aberto, assim, de coração dos caras, assim, de cada um que participou. Eu senti essa vontade mesmo deles somarem nesse momento da minha carreira. E acho que uma identificação também, né? Com relação, acho que à música, acho que... Total. É todo um conjunto mesmo ali, né? Sim. Não, foi muito natural. Então, assim, óbvio, foi pensado, porque eu jamais ia chamar um artista por chamar nesse álbum, né? Foi realmente assim, se for pra estar no álbum, é pra somar, é pra fazer muito sentido. Mas foi natural e eu acho que encaixou perfeito no quebra-cabeça. Tô muito orgulhoso aí desse álbum. Esse álbum, pra mim, representa bastante o Nog mesmo. Legal, muito legal mesmo. E desde, eu acho que do seu primeiro álbum, você já tem essa ânsia, essa ambição mesmo de se firmar artisticamente na sua carreira solo também. Eu queria que você falasse o que você já comentou, né, um pouco sobre isso, claro, mas o que tem de diferente do seu álbum anterior para esse novo álbum, assim? Eu acho que, como eu falei, o primeiro álbum, ele foi um apunhalado, tipo assim, ele foi um descarrego mesmo. Ele foi uma necessidade, eu precisava enxergar ele nas plataformas, assim, eu precisava olhar ele, tudo, desde a identidade visual até... Foi uma parada meio maluca, assim, foi no meio do furacão, eu precisava soltar esse projeto até para eu poder seguir em frente. E esse agora, ele foi meio que... Então, os dois foram necessários, foi uma necessidade de realmente de afirmação,
De poder, mas eu acho que o primeiro, ele foi mais para eu poder me encontrar. O segundo, eu acho que é para eu poder passar uma mensagem real mesmo. Então, eu acho que eles são bem diferentes, bem diferentes. Apesar de um espaço curto de tempo, mas eles são bem diferentes, assim. São álbuns com uma maturidade diferente. Apesar dos dois serem Nog, são dois Nogs diferentes. Então, a diferença eu acho que é mais essa. Eu sinto ele bem mais amarrado, o conceito, eu sinto ele bem mais álbum. E o outro eu chamei de álbum, mas eu sinto mais uma mixtape mesmo. Um desapego de faixa. Você falou sobre a mensagem que você quer passar. Sim. Qual seria essa mensagem? Assim, o quê? Nesse álbum desse de álbum agora? de agora, isso. Eu acho que parece meio clichê, mas eu acho que é a persistência, a superação e acreditar no certo e errado, né? Porque o certo e errado, ele é um só. Sim. Não tem um meio termo, né? Então, quando a gente fica mentindo pra gente mesmo, eu acho que esse álbum ele tem as respostas muito claras assim na sua frente. Que eu acho que esse é o principal, né? Não é só esse, mas o principal intuito do rap, o principal motivo do rap, do hip hop, do movimento existir é esse. Então eu senti esse álbum rap mesmo, hip hop mesmo. Entendi. Então eu cumpri a tabela perfeita ali, eu acho, nesse último álbum do que é um álbum de rap, o que é um álbum de hip hop, né? Não que o outro não seja, o outro é pra caralho também, né? Mas De uma forma diferente, né? eu acho que esse é o motivo principal, assim, do rap, é esse último álbum aí. Beleza. Fazendo uma correlação entre o seu primeiro e o segundo, eu queria saber o que você pode tirar do seu primeiro álbum que te facilitou para produzir o segundo álbum, seja de processo de criação, tempo e afins. Eu gostei muito mais de produzir esse segundo álbum, porque as músicas elas foram feitas tudo no mesmo espaço, tipo assim, no mesmo o outro, como eu falei, tinha música de 5 anos acumulada. Uhum. Então acho que eu nunca mais vou querer fazer isso, sabe? Tipo, pegar uma música antiga. Na hora foi necessário, foi um experimento bom e pra mim tem uma força muito grande e um carinho enorme pelo primeiro álbum. Mas eu percebi que realmente o que eu preciso fazer é parar e escrever um álbum e não mais construir um álbum com o que eu tenho. Mas isso também foi consequência do momento que eu tava vivendo. Eu tinha acabado de terminar um grupo, eu tinha muita música solo acumulada que eu não sabia se eu ia usar no meu grupo, se eu ia... Então eu acabei transformando... O primeiro foi meio que um Frankenstein, assim, tá ligado? Uhum. O segundo foi totalmente feito com um intuito, foi produzido na mesma época, na mesma energia. Então, eu acho que álbuns eles são retratos, né? Eu diria assim, álbuns são retratos de momentos, de vivências que você enquadra ali num apunhalado de música, numa mensagem que você quer passar, numa estética que você quer passar, que representa, eu acho que uma fase do artista, né? Então, o primeiro, ele é meio que o meu, né? É uma mixtape mesmo, é uma parada... a gente foi meio que costurando. Também, total, né? total. Então, o que eu pego é que o meu terceiro álbum, com certeza, vai ser no mesmo tipo de processo desse segundo, sabe? Vai ser uma parada que eu vou parar, sentar, vou ver se é necessário de soltar um álbum agora, tal, né? Parar, refletir, ver se está encaminhando. Eu acho que é mais de forma natural mesmo, não é uma parada forçada, assim, né? Então... É bem recente, na verdade, que se você for parar pra pensar que o Costa acabou assim, né? Sem você, no caso. Sim. Que foi em 2023. Isso. E aí eu queria saber quais foram os maiores desafios, assim, de se reinventar artisticamente, assim, como um artista solo. Acabei de sair de um grupo, meu Deus, o que eu vou fazer agora, assim, sabe? Isso é uma parada que eu vou viver pro resto dos dias como artista, né? Ser artista é isso, você ficar se reinventando, se descobrindo mesmo, entendendo o seu propósito na parada. Então, realmente, foi uma virada de chave muito louca, né? Quando acabou o Costa Gold, eu pensava, até para produzir, até para entregar meu trabalho, eu pensava muito em grupo, como um grupo mesmo, né? Eu pensava em 50%, né? Era uma dupla, eu e Predella. Então, eu pensava sempre nos 50%, porque para virar os 100% eu precisava de uma aprovação, fazer sentido nos outros 50%, e aí não dependia mais de mim. Sim. Então, eu produzia... Eu acho que justamente tem a ver com esse processo, porque eu produzia em grande escala e em diferentes direções, porque eu precisava também da aprovação da outra parte, e vice-versa, né? Então, se eu criava uma parada aqui que eu achava da hora, né, indo nessa linha,
e do lado de lá ele não curtia, automaticamente não ia sair o trampo, né? Porque a gente estava com prioridade, com foco no grupo. Então eu já mudava a direção, já pensava, o que eu precisava era produzir, era entregar trabalho. Então, porque senão, né, esse é o nosso propósito, a gente entregar mensagem, a gente entregar o nosso trampo. Então, eu acho que quando você é um artista solo, você não tem mais, acho não, né, com certeza, quando você é um artista solo, você não tem mais essa... tudo você falou vai sair, vai sair. Querendo uma dependência mesmo. Sim, então, se você decidiu, vai sair. Então, esse período de 2 anos aí, desde que o grupo acabou, até agora, eu tô entendendo que tá, né, essa resposta do 100% está dentro de mim. Então, eu tenho que realmente estar muito certo do que eu quero, né? Antes não é que eu não tava, mas a gente decidia tudo em conjunto. Sim. Então, às vezes o certo para mim, muitas vezes o certo para mim não era o certo para o grupo. Então, acho que esse é o principal desafio para ser solo, é você realmente entender a linhagem, a cara que você quer ter, né, o que você quer seguir. Então isso aí te dá um peso maior, mas também uma liberdade para você criar mais tranquilo. Também, mas a reflexão ela dobra. Os prós e os contras, né? A reflexão ela dobra. E é pro bom e pro ruim, né? Porque nos momentos que você tem um grupo que você também tá se questionando e com dúvida de várias coisas, você tem a outra metade lá para você tirar uma satisfação e entender. Então, isso era muito bom, você poder parar para pensar, pô, será que eu sigo nesse caminho? O que você acha disso? Tal? Você tinha uma troca de ideia de alguém que está exatamente na mesma posição que você. E no solo você não tem. Você tem, lógico, eu tenho pessoas, né? A Yala, o Drum, são pessoas que estão sempre comigo ali, no lado criativo, me ajudando com essa parada, trocando ideia, mas uma pessoa exatamente na sua posição, que está dividindo a imagem com você do grupo, que está subindo no palco com você, é uma parada muito diferente. Então isso está sendo muito louco. É uma parada, uma brisa diferente aí que eu tô vivendo e da hora, tô gostando. Gostoso, né? Também poder ter essa... Independência, responsabilidade. Pra quem viveu os dois lados, é muito bom você mudar a direção, viver uma parada diferente. Acredito que sim, porque tem muita gente que tá solo, que nunca soube o que é ser de um grupo. Então, você vê que o tipo de raciocínio é diferente. Às vezes os caras sempre, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então você fala, pô, não, mas você tinha um grupo, pá, é mais suave, é mais fácil. Quando um não tá segurando, o outro tá e tal. Então tem sempre o lado positivo e o negativo. Tem que saber enxergar o copo cheio. Eu queria saber de você qual que é a diferença entre lidar com as críticas, os elogios e a fama, sendo parte de um grupo e agora com uma carreira solo. Tem muito a ver com isso que a gente falou. Eu acho que antes a gente dividia o peso bastante, sabe? Trocava ideia bastante. E hoje em dia cai tudo nas costas. Então, eu acho que o peso é diferente, né? O peso da imagem, o peso das palavras, dos versos é diferente. Mas também pro bom e pro ruim. Então, é loucura. É muito doido, mas... Eu acho que é isso. Acho que a gente assumir ser artista é muito louco mesmo, né? Quando a gente começa a falar sobre essa parada, a gente vê que o bagulho é doideira. É enfrentar realmente o incerto. Mas é isso. Eu acho que a gente tá disposto a lidar com crítica. Eu tô numa fase mais maduro também. Então, na minha época, quando eu tava com o Costa Gold, quando o Costa Gold estourou, eu era muito moleque, muito novo. Então, eu tinha uma reação diferente com relação às críticas também, né? E o grupo estourou muito ainda. Então, depois que eu passei por tudo isso, acho que eu dei uma calejada, dei uma calejada forte. Então, eu tô bem mais tranquilo para entender o que seguir, né? Não que o sangue é de barata, né? Não é isso, mas eu acho que para me tirar do meu centro, do meu foco, é muito mais difícil hoje em dia. Então, acho que eu tô muito mais preparado. Costa Gold foi uma escola forte para mim, para eu poder estar seguindo o solo agora, sabe? Perfeito. Perfeito. E você sente assim, você comentou até que os seus fãs, né, comentam um pouco nas suas publicações que gostam de ver a sua evolução. Então você sente que o público ele entendeu essa sua transição e que ou você acha que ainda há muita comparação com a época do Costa Gold? Assim? Não, eu sinto que cada vez isso tá mais tranquilo. Acho que agora, passado um tempo, com 2 trabalhos concretizados na rua, né, com uma constância de lançamento de trabalho que eu tenho tido, tipo assim,
Nossa, eu não tiro férias há muito tempo, vou ser bem sincero. Mas eu acho que essa constância, ela traz... Eu acho que acaba sendo meio em vão, inútil para o público, assim, eles quererem comparar, sabe? Lógico, tem muita gente que sente saudade, Costa Gold é legal da história. A gente concluiu uma parada muito grande no rap. Mas eu acho que isso a galera tá sabendo diferenciar bem, assim, o artista Nog, o que eu concluí. Eu acho que esse álbum veio para fincar essa bandeira também. A galera vê essa maturidade, vê essa identidade forte. Então é muito recente também, né? Porque não faz nem uma semana, faz 6 dias que eu soltei o álbum. Sim. Mas eu acredito que ele vai vir para estabelecer essa diferença, né? Você vê que o Nog do Costa Gold era um, o Nog Solo é outro. Sim. Perfeito. Quando foi suas últimas férias, Nog? A gente vai arrumando um tempinho, né? Pra dar uma respirada e tal, mas não é aquele relaxo mesmo, né? Enquanto eu não senti... Ser artista também tem essa, né? Você que dita o seu ritmo de descanso e de entrega de trabalho. Tudo. Passar muito do ponto é ruim, porque isso acaba afetando demais a saúde, né? Eu vivi isso muito forte várias vezes. Mas eu tô sabendo dosar, mas agora na hora de apertar o freio. Eu acho que de vez em quando eu dou uma escapada, no meio dos trabalhos eu consigo dar uma respirada, a gente consegue dar essa relaxada, né? Esse equilíbrio, mas assim, de parar mesmo e falar, nossa, 2 semaninhas aí pra mim eu vou esquecer do mundo faz bastante tempo, viu? Acho que de falar que então deve fazer uns 3, 4 anos que eu não paro e relaxo, assim. Isso faz uma diferença também, eu acho que na nossa rotina e tudo mais. Total. Por isso que o esporte me salva bastante, minha família. Minha família é um ponto de refúgio muito grande para mim, assim. Então eles me acalmam bastante, minha mulher, né? Meus irmãos, meus pais. Sempre que eu passo um tempinho com eles, assim, eu consigo, ainda mais depois de velho, assim, eu dou uma respirada. E não precisa de muito não para continuar, tá? Você falou do esporte. Na sua última entrevista aqui com o Bruno, você citou que você começou nas rimas do vestiário do basquete. Sim. Você ainda continua praticando basquete? Como é que é? Nossa, pior é que o basquete ele sempre vai estar na minha vida, né? Eu gosto muito. Então, vira e mexe, eu tô num parque, tô com um parceiro, uma oportunidade de dar uns arremessos, mas não faz parte da minha rotina. Eu tô bastante focado no boxe. Me apaixonei aí pelo boxe faz uns 3 aninhos que eu tô pegando firme mesmo, uns 4 que eu treino, mais uns 3 que eu tô firme na rotina, semanalmente, e ele me tira bastante dessa tensão, dessa ansiedade do rap, da pressão de entrega, dessas paradas quando eu tô lá no boxe, porque o boxe ele é muito preto no branco, né? Ele é muito claro as paradas assim, se você tá moscando... Você vai tomar. Você vai tomar. Também é uma forma de descarrego, né, que você usa. Sim, mas não descarrego, tipo, descarregar violência, né? Bater em alguém, não é esse sim. tipo de descarrego, eu acho que é um descarrego mesmo no sentido de largar tudo. Eu acho que a questão das férias, refúgio, eu acho que é aí né? que eu compenso, sabe? Já que eu não tô tendo férias, essas 2 horinhas de treino no box mesmo que eu vou conseguir dar uma saída, porque quando você mais volta, parecida. sua mente estava em outra parada, Sim. então ela estava exercitando de forma diferente. Quando você volta para aquela tensão, Bem revigorado. ela deu uma relaxada mesmo, porque ela estava em outro foco. Então, quando você volta para a sua rotina, para os estresses e tal, você fala, nossa, tava 2 horas sem pensar nisso. Tá mais... Dá mais parecida, Tá mais você consegue fresco, pensar tá com mais fresco pra clareza. eu decidir, para eu responder, para eu... Né? O Drum, meu parceiro ali, meu empresário, meu sócio, ele é uma grande prova disso, né? Às vezes eu tô quase matando ele e ele me matando, mas aí eu faço um treino, eu já volto, irmão, desculpa, tal. O empresário sofre. Foi mal, né? Perdão aí, qualquer coisa, mas a gente se entende. Maravilha. E vice-versa, ele treina também, então a gente vai compensando com o esporte dar uma salvada. E aí você falou também que é uma pessoa bem família, né? Então acho que tá perto da sua família é uma coisa que também alimenta essa... eu tô essa longe de questão. estar perto quanto eu queria, né? Porque não dá, né? Não tem nem como, mas sim, sempre que eu acho um tempinho também, dá uma renovada, a família é o que me fez né? o homem que eu fui hoje, né? Que eu sou hoje. Então, quando eu volto para esse ambiente, é mais ou menos a mesma parada de eu produzir esse álbum, né? Quando os caminhos confundem, você volta pro início. Quando eu vejo a família, é uma parada que eu volto para meus conceitos, para minha educação, para uma parada que ditou bastante o homem que eu sou hoje, o certo e o errado para mim. Isso foi muito claro desde o começo na minha educação. Então,
eu fico bem tranquilo. Maravilha. Partindo aqui um pouquinho para o fim, né? Estamos quase finalizando nossa entrevista. Queria que você falasse se vai ter show de Quando os Caminhos se Confundem. Vai ter. Inclusive, eu ia falar para vocês comprarem o ingresso. Vamos comprar, o show é bom, o álbum é bom. Então, a fita o show vai ser daqui 2 semanas, no dia 24, uma sexta-feira, no Cinejoia, em São Paulo. E a base do show é o álbum, né? O show do álbum. Então, todas as participações, tirando os gringos, né? Eles vão estar presentes. Djonga, Franco, Dudu, né? Salvador da Rima. Esses 4 feats que estão no álbum vão estar presentes lá. Eles vão dar uma palhinha, vão rimar as músicas comigo do álbum. E vão cantar música deles também. Da hora. E fora eles, convidei algumas pessoas que fizeram parte da minha caminhada de momentos chaves. Então o Cauê vai estar lá, Kant vai estar lá, Raikais vai estar lá, vai cantar também todos. Então é uma celebração, vai ser um grande show. Vai ser quase um festival, assim. Exatamente. Gente. E vai ser um momento que eu acho que de fato eu vou poder olhar e falar, tá, agora esse projeto foi concluído. Então teve o lançamento do álbum, vai ter a entrega desse show, aí eu vou poder ficar um pouquinho mais tranquilo de falar, esse trabalho agora pode embrulhar e entregar pra viagem, sabe? Perfeito. Então, Maravilha. Qual que é a data mesmo? dia 24/10, 24 de outubro, daqui 2 semanas, né? Que a gente tá gravando isso aqui, numa sexta-feira, no Cinejoia, em São Paulo. Os ingressos estão no link. E corre lá porque tá ficando mais caro. Que eu sei que paulista, né? Brasileiro é assim, mas paulista deixa pra ir no último segundo. No último minuto. Um amigo liga, tô indo, aí você Então, se organizar vai valer a pena, porque vai ficar mais caro, o show vai ser bom. Vai ser bom pra caralho. Nós tá preparando, inclusive daqui eu vou pro ensaio. A gente vai preparar uma parada 1000 grau pra vocês aí. E vai ser foda, mano. Eu queria muito que os gringos tivessem se eu falar um pouquinho da faixa dos gringos, que é bem da hora. Eu sempre tive vontade de fazer, né, num projeto meu, num álbum, desde o Costa Gold, mas não rolou, de ter feat internacional, né? Porque eu admiro muitos artistas, desde o underground até, obviamente, do mainstream gringo, mas sempre tive uma conexão com vários gringos e nunca rolou, né? Porque é difícil mesmo. Sim. Mas esses 2 artistas, eles fazem parte da faixa com o Salvador da Rima, que é a Sangue Latino. E mesmo o cara que participa de LA, né, dos Estados Unidos, que é o Self Provoked, os pais dele são da América Latina, né? Se eu não me engano, um é da Argentina e o outro do Peru, peruano. Então, realmente tem a ver, tem sangue latino na veia, né? E o Zeballos é do Uruguai, também é um artista que eu não conhecia o trampo até ele começar a me seguir. Aí eu comecei a ver, o moleque é pesado, embaçado, canta muito. Estética 1000 grau também dele. Então eles somaram na faixa. Eu convidei eles pro show. O Zeballos falou que ia tentar, o Self Provoked também, mas eu acho difícil. É difícil conciliar também as agendas. Você é louco, pegar um voo pra... outro mundo, né? Diferente. Então, mas gostaria muito. Mas tirando eles, né, que com certeza se eles estivessem mais perto, eles estariam no show também. Mas vai ser um evento único, histórico aí. Pode pá. Perfeito. Maravilha. Obrigada a você que assistiu até aqui. Quero te agradecer pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Tamo junto. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Para assistir essa e outras entrevistas, acessa o site da Gazeta e o YouTube da Gazeta. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, mas muito feliz em estar podendo fazer essa entrevista aqui com o Nog, uma baita oportunidade. Satisfação, Lucas, tamo junto. É isso, espero que todos tenham gostado. É nóis. Escuta muito o álbum, cola no show e já tem mais lançamento aí, vamos que vamos. Muito obrigada e até a próxima.